A máquina da sociedade, organizada do jeito que está, precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. 25 anos fiquei carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia num banco. Até que um dia eu descobri que podia sair do banco. Lata. Pula a corda. Se lembra daquela de pular a corda? Pescava, nadava. Deixei de pular, fiquei gorda. Existe uma tendência, principalmente hoje em dia para as crianças, é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. A criança com 4, 5 anos já aprende balé, inglês, sapateado. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que... Então a gente vai massacrando. Toda a educação é um massacre. A liberdade é perigosa, o sonho é perigoso. A reinvenção daquilo que a gente vive é sempre uma desestabilização do status quo. Quando eu falo de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí me encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. O problema é como a gente colocar isso no lugar certo das nossas vidas. E a gente está vivendo um mundo cada vez mais doente. Pânico, depressão. Não dá para continuar desse jeito. Com essa escassez de tempo, de espaço, de tudo. A vida não é eterno, mas fundo de poço tem mola. Brincar é urgente. Eu tô pela revolução que falta, que é a revolução da criança. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. O que é a educação brasileira? Os vestibulares é que determinam a filosofia de educação das escolas. Ou seja, tanto assim que nos livros de problema sempre aparece embaixo ITA 1987, Unicamp, ou seja, é tudo orientado no sentido de passar no vestibular. Mas o que adianta passar no vestibular se dentro de 2 anos eu terei esquecido todas as coisas? Porque o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Eu quero testar as meninas 2 anos depois. Nós não somos movidos pelas ideias, nós somos movidos pelos sentimentos. Eu acho que a transformação da educação no Brasil, ela passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores. O professor é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro. Enfim, o que é a escola hoje? Nós estamos nos piores do mundo. A escola é uma forma de educar que nasceu na Grécia Antiga, com o propósito de formar cidadãos. Mas foi só com a modernidade que adquiriu o objetivo que tem hoje, formar mão de obra de qualidade. Desde então, quase nada mudou. Nós estamos preocupados mais com esse negócio do resultado. Ele não importa mais com o que o aluno aprende, sabe? Estuda porque os pais pedem, porque tem que passar de ano, a escola é cara. A gente aprende muito para a prova, para tirar nota boa. O modelo educacional que predomina ainda hoje no mundo foi influenciado pela Revolução Industrial.
É como se a escola fosse uma linha de montagem como esta. Português, matemática, química, geografia são peças a serem encaixadas. No final da linha, sai um produto para atender às exigências do mercado. Um aluno formado. Aí você estuda, faz a prova, passa de ano, vai passando até que você vai fazer vestibular para a faculdade, que de preferência boa. Aí você estuda para parecer alguém, fazer uma profissão. Mas hoje, diante do imenso desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, do extremo caos social em que vivemos, precisamos nos perguntar: será que é apenas para o mercado que a nossa educação deve nos formar? O século XX foi marcado por uma escolarização crescente. A meta era ter todas as crianças na sala de aula. Mas as expectativas geradas pela escola moderna não se realizaram. Ela não provocou o crescimento econômico, a ascensão social, nem a igualdade que prometia. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos... Vamos lá, trabalha aí. Vamos lá, calcula logo. Isso é muito fácil. A escola moderna também não conseguiu ensinar que aprender é algo bacana, prazeroso, além de útil. Hoje, o Brasil tem quase todas as crianças de 10 anos de idade na escola e 86% dos que têm 14 anos. Mas só menos da metade dos que têm 18 anos ainda estudam. A escola não me suportava, assim, e nem eu suportava a escola. E aí eu faço uma pergunta. Temos uma das maiores taxas de reprovação do mundo. Em alguns estados, quase 50% das crianças são reprovadas na primeira série. E entre os alunos de 10 anos de idade, mais da metade sabe ler, mas não consegue entender perfeitamente o que os textos querem dizer. O Boi Barroso deu o fígado para o meu filhinho não morrer. Que história é essa, querido? Nós passamos os melhores anos da nossa vida na escola. Então, se nós formos infelizes nela, que horror, né? A escola tem que ter um projeto de vida feliz. E se tem isso, o resto vai. Em vários pontos do Brasil, já existem experiências de ensino que caminham em direção a uma formação mais ampla, mais reflexiva. Matemática! Estudar já foi uma paixão, mas hoje em dia se torna mais uma obrigação. Ainda é muito teórico, os professores ainda sentem uma dificuldade muito grande em trazer a prática para o colégio. E a gente está perdendo realmente o gosto de querer sentar e aprender e levar isso para a nossa vida. As crianças e os adolescentes, eles não participam ativamente da vida da sociedade, eles são uma classe isolada. E não participando ativamente da vida da sociedade, como é que eles podem compreender como é que a sociedade funciona? Nossa escola optou por se dedicar cada vez mais à transmissão de informações e parece ter esquecido as relações entre as pessoas. Eu acho que muita sobrecarga em cima do aluno, muito ensino em pouco tempo. Muitas matérias assim são chatas, que você não usa no seu cotidiano, então ninguém se atrai por essas matérias. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente, no aprende las operaciones matemáticas, no aprende, en fin, aprende muy poquito. ¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están mal enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica. Las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Ustedes son los niños a callar y obedecer.
¡Silencio! ¡Cállese! ¡Que usted nunca sabe nada! No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. Porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. El conocimiento actual está parcializado, porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, algún día lo podés necesitar. Pero estos conocimientos hemos visto de que no duran ni prevalecen durante mucho tiempo. Hoy en día los paradigmas están cambiando muy rápido. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones, ya sea una A, una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma. ¿Comparar qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué, si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores, los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes, se les llama la atención. 4. En muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. A ver, a pesar de que la escuela teoriza y discute sobre principios y valores, los discute como contenidos. Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. Es decir, para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que ha aprendido por tradición. Usted ya no es más un nenito de segundo grado. Entonces, el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. No quiero que huele una mosca. En la Argentina, la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen, qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! Ah, no. No me venga con que tiene problemas en su casa. ¿Cómo hago para educar la emoción de estos niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las emociones?
Si siguen hablando, los voy a separar, ¿eh? No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Es decir, en estos momentos un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido ninguno. No hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños, que hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más. Cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo y luego ¿para qué? ¿No? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente
para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo.
a pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El mapa termina reemplazando al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. O objetivo da educação grega era formar o homem como um todo, e a base dessa formação era a música. Como a vida carece de ritmo e harmonia, o coração das crianças deve ser impregnado pela música. O ritmo e a ordem interna da música podem ajudar a desenvolver o gosto pela disciplina, fazendo com que se tornem adultos mais equilibrados e mais sensíveis. Da mesma forma que a música, a poesia e o teatro, com suas tragédias e comédias, eram fundamentais para que os jovens aprendessem a elaborar seus afetos e paixões. Bora lá! Música! O cuidado com o corpo também era muito importante. Trabalhamos o corpo por inteiro, trabalhamos o corpo com a mente e trabalhamos o corpo dentro do ritmo, dentro da dança. É uma busca pela vida. A ginástica servia para desenvolver a força e a coragem e afastar a covardia. Debate para saber se os alunos poderiam ou não grafitar as paredes da sala de aula. E as cenas do colégio que mostramos são do Centro Experimental Cícero Dias, uma escola pública de ensino médio do Recife que nasceu sob a inspiração da ideia grega de educação, a paideia. Paideia quer dizer formação, educação, mas em um sentido muito mais amplo do que o nosso. Todas essas atividades trazem o mundo para dentro da escola e ajudam a formar pessoas não só para o trabalho, mas para a vida, como faziam os gregos. Esta escola é um caso raro, mas faz parte de um projeto educacional em expansão no estado de Pernambuco. Já existem 20 centros de ensino médio experimental como esse. Uma realidade bem diferente da que predomina no Brasil. Toca a campainha, hora de 45 minutos estudando português. Toca a campainha, para de pensar português, começa a pensar geografia. Toca a campainha, para de pensar geografia, vai pensar matemática. Mas quem foi o psicólogo louco que disse que a cabeça funciona assim?
problemas da escola é que ela está desvinculada da realidade social. Ao invés de ser uma extensão da vida dos alunos, ela desconsidera os saberes que eles têm, as experiências que trazem. Com isso, a escola se tornou um lugar de isolamento. O objetivo de colocar crianças na escola é cada vez mais afastá-las da rua. Mas como formar cidadãos se nossa educação nos afasta da cidade? Encontramos uma experiência educacional que responde a esta pergunta. O Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil. Tudo começou com a chegada do antropólogo Tião Rocha, que se viu diante de uma situação bastante sombria. Depois de 8 anos na escola, mais de 95% das crianças tinham um desempenho escolar considerado insuficiente. Ele então achou que era caso para uma UTI. Numa UTI educacional, a ideia é isso, preservar da vida e a ética vale tudo para salvar menino da morte cívica, da morte cidadã. A UTI educacional não foi criada para substituir a escola. A maioria das crianças continua no ensino formal. A UTI é um espaço educativo que serve para despertar a vontade de aprender. Menos ensinagem, mais aprendizagem. Eles precisavam menos escola e mais educação. Então, a ideia é suprir a ausência dessa escola que produziu uma massa de analfabetos, né, um contrassenso. Neste espaço democrático, professores, pais e alunos aprendem a partir de suas próprias experiências. Aprender a ler e escrever, conhecer a língua materna é um dos pontos mais importantes de todo o processo de aprendizagem. As pessoas me perguntam, o que fazer para criar o hábito de leitura? Nada, nada. O hábito é cortar a unha, escovar o dente, tomar banho. Em relação aos livros, você tem que criar o amor. Yara Suaí encontrou sua própria maneira de estimular a leitura. Lá, a biblioteca é móvel. A cada 2 ou 3 meses, muda de lugar, sempre rodeada por muita festa. A Folia do Livro é uma biblioteca itinerante. Ela vai andando, né, indo de casa em casa. Chegou a folia na casa da dona Dailda, né? Então ela vai ficar ali por volta de 1 mês. E aquela casa vira uma biblioteca. Quem quiser ir lá e pegar o livro emprestado com a dona da casa. Aí combina, anota, leva e depois devolve. Precisamos reconhecer que as coisas mais importantes que aprendemos na vida não foram ensinadas na escola. Por isso, valorizar, estimular os saberes informais e a cultura popular, como acontece aqui no Vale do Jequitinhonha, é uma forma de tornar a educação patrimônio da comunidade. Esta é uma das lições que nossa escola deveria aprender. Congo é a marca principal da cultura do nosso município e do nosso estado. Buscar, né, entender as nossas raízes, saber de onde viemos, quem somos, né, para onde vamos, o que queremos construir, né, é fundamental. O mundo através dos nossos? Isso! Na tentativa de resgatar o amor próprio da cidade, o prefeito filósofo resolveu tornar obrigatória a matéria de filosofia no ensino fundamental e no infantil. A filosofia é a pessoa se expressar, a pessoa pensar, as coisas que acontecem assim, a pessoa perguntar. Perguntei a ele assim, por que o mundo gira e a gente não sente? Muitas coisas, eu perguntei muitas coisas a ele. Tem uma dificuldade muito grande para as pessoas de entenderem, mas educação infantil com filosofia, como é isso? Eu acho que é a fase ideal onde a criança está buscando esse conhecimento. Penso muito. Quem não está pensando muito é o homem, porque ele está destruindo o planeta Terra. Para introduzir a filosofia na sala de aula, os professores decidiram discutir a formação da identidade do povo de Cariacica. Por que estamos aqui? Quem somos? De onde viemos? Concordo que uma criança de pré-escola, na educação infantil, não vai conseguir discutir sobre Platão, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx. Agora, fazer com que a criança
exerça algo que é natural nela, que é constantemente perguntar, constantemente questionar. Já está em vigor, desde o início de junho, a lei que determina a inclusão da filosofia e da sociologia nas 3 séries do ensino médio, tanto na rede pública quanto na rede privada. Como é que o senhor vê realmente esse retorno? Como deve ser a filosofia na escola agora? Porque temos um outro mundo. Aristóteles dizia que a filosofia começa com um grito, com um espanto. Eu acho que a filosofia tem que começar pelo absurdo. O absurdo que hoje é a guerra, a insustentabilidade, o modo pelo qual nós vivemos, não é? A matança que há o tempo todo. Se mata por R$5, por R$10 nesse país, não é possível isso. Então, depois que pegarmos essas grandes questões, aí vamos ler em Aristóteles, em Platão, em Marx, Santo Tomás de Aquino, em John Dewey. O objetivo é oferecer aos alunos a oportunidade de desenvolver um pensamento mais bem elaborado, melhor argumentado, um pensamento crítico, capaz de fazê-los pensar por si mesmos. Em Cariacica, os professores decidiram usar a cultura popular para ajudar as crianças a pensar, a refletir, a aprender como discutir suas identidades. E eu não tenho dúvida que a inserção da filosofia na educação infantil para crianças de 3 a 5 anos e também para as crianças de 7 aos 14 anos será fundamental, né, para que a gente pense numa cidade diferente. A gente passa a ter, né, um momento em que a sociedade de Cariacica começa a gostar da sua cidade, a participar da construção da sua cidade. Em 1976, em Vila das Aves, perto da cidade do Porto, em Portugal, teve início uma experiência educacional corajosa, ousada, e que, com o tempo, se mostrou consistente. Ela já dura mais de 30 anos. Um jovem professor de ensino fundamental, junto com alguns de seus colegas, achou que era preciso repensar a escola. Eu procurei dentro da ponte encontrar professores que ainda não tivessem desistido de fazer dos alunos seres mais sábios e mais felizes, que é para isso que serve a escola. E encontrei. E as modificações foram muitas. Por exemplo, os direitos do leitor. O primeiro é o direito de não ler. Por que o direito de não ler? Porque se nós não quisermos ler aquilo, porque não gostamos, podemos não ler. Este aqui é o segundo, direito de saltar páginas. Podemos saltar páginas. Este é o direito de não acabar um livro. Se nós não quisermos acabar porque não gostamos, não acabar. Você já viu direitos como esses no mural de alguma escola? Se viu, é porque ela se inspirou na Escola da Ponte. O grupo de jovens professores portugueses idealistas nos anos 70 conseguiu o que pretendia. Eles reinventaram a escola. A primeira mudança radical da Escola da Ponte foi acabar com as séries. Ela funciona por ciclos, 3 ciclos: iniciação, consolidação e aprofundamento. A minha concepção de um aluno preparado não é aquele aluno que conhece o nome do rio mais comprido, da montanha mais alta. É aquele aluno que sabe pesquisar. É aquele aluno que sabe argumentar, que sabe ligar-se ao mundo. Ele é cidadão do momento que ele vive. O resultado é uma escola em que todos estão felizes e aprendem. É preciso sublinhar isto. Foram dos melhores nos exames nacionais. Essa escola acolhe os alunos que as outras escolas jogam fora. Temos atores, temos músicos, temos, enfim, arquitetos, médicos, já são, enfim, pessoas importantes, mas somos todos importantes. A Escola da Ponte é? Uma aprendizagem diferente e fixe. A Escola da Ponte para mim é fantástica. A Escola da Ponte é bonita e tem professores interessantes. Na Escola da Ponte nós aprendemos a ser autónomos, independentes e responsáveis. A Escola da Ponte é um local onde nós podemos trabalhar todo tipo de tarefas. Eu convido lá e espero aprovado meu tipo. Eu também sou bela do cipó de Miroró. Oi, minha gente, venha ver a volta do meu cipó. Eu também sou bela do cipó de Miroró. Jojo, aprovado do Eu também sou bela do cipó de Miroró. Minha gente,
a volta do meu cipó. Eu também sou bela no cipó de Miroró. Opa, miséria.